lado do Elite oculto pelo Fael é real, mesmo que não seja. Até alguns anos atrás, o meu irmão Daniel e o namorado dele, namorado mesmo, Marcelo, estavam morando em uma casa de 3 quartos. Não deu muito tempo com eles morando lá até começarem a acontecer algumas coisas bem assustadoras. As experiências pareciam se centralizar no Marcelo, para a infelicidade dele. Em uma certa noite, Marcelo estava dormindo sozinho no quarto de visitas. Acho que ele e o Daniel estavam brigados, não tenho certeza. Ele teve aquela sensação que você tem quando tem alguém te observando. Então ele abriu os olhos e viu uma figura escura, parecida com uma sombra, se curvando sobre ele, olhando ele deitado na cama. Ele não falou qual foi a reação que ele teve na hora, mas deu para ter uma ideia. Ele encontrou uma figura mais algumas vezes em várias ocasiões diferentes. Andando pelo corredor numa noite, por exemplo, ele percebeu que aquilo estava andando pelo corredor também, vindo na direção dele. Aconteceu tudo tão depressa e tão de repente que antes que ele pudesse fazer algo, aquilo atravessou ele e passou batido, como se ele não estivesse lá. Ele falou que quando isso aconteceu, ele ficou totalmente congelado, como se estivesse dentro de uma geladeira, e que os pelos do braço e da nuca dele se arrepiaram todos. O Daniel e o Marcelo, depois de um tempo, fizeram uma redecoração na casa, o que consistiu em aumentar a sala um pouco, empurrando uma das paredes. Com isso, eles acabaram aumentando o corredor também, que passava do lado dessa parede. Esse era o corredor que ia para os quartos e para o banheiro. Em uma noite, o Marcelo estava entrando no corredor, quando ele viu a figura. Aquilo foi seguindo pelo corredor, mas de repente se virou e atravessou a parede, na parte nova dela que o Daniel e ele tinham construído. Marcelo sabia que o Daniel estava sentado no sofá vendo TV na sala do outro lado da parede. Ele parou por um instante e gritou: Dani, você viu isso?" E o Daniel respondeu: "Vi." O Daniel falou depois que viu aquilo atravessar a parede, passar pela sala, entrar na cozinha, atravessar a porta e ir para a garagem, onde desapareceu. O Daniel e o Marcelo acharam que a figura estava indiferente com o desenho novo da casa e os seus movimentos ainda eram determinados pelo esquema velho da casa. O Daniel e o Marcelo continuaram a encontrar as figuras, mas durante o dia ainda parecia ser atraído para o Marcelo, especialmente quando ele estava dormindo ou tentando dormir. E eu acho que ele finalmente, depois de um tempo, já não aguentava mais aquilo. Numa noite, quando ele abriu os olhos e viu a sombra quase sobre ele de novo, ele pulou da cama, acendeu as luzes e, falando muitas obscenidades, falou em alto e bom som para que o fantasma deixasse ele em paz. O Daniel falou que ouviu ele berrando do outro quarto. Eles deviam estar brigados de novo. O Marcelo não teve mais problemas com a figura visitando ele de noite depois disso, mas o Daniel continuou vendo a sombra atravessar a sala muitas vezes depois. Os dois acabaram contando as histórias deles para um cara lá da vizinhança deles,
depois de um tempo. E esse cara já tinha morado lá naquela casa, por acaso, e sabia tudo sobre todos da vizinhança. Ele falou que nos anos 70, um garoto tinha acabado lá naquela casa, aparentemente de overdose. O quarto dele era o quarto de visitas. O que não me deixou nada contente, pois é naquele quarto que eu ficava sempre que ia visitar o meu irmão, mas apesar de tudo, eu nunca vi nada lá. Mas algumas coisinhas estranhas que acontecem naquela casa de noite. O Daniel e o Marcelo ouvem, às vezes, o som de algum jogo de futebol vindo de algum rádio dentro da casa, mas nunca conseguem encontrar a fonte do barulho, sendo que os dois aparelhos de som deles estão sempre desligados quando isso acontece. E finalmente, um dos garotos da vizinhança que toma conta do cachorro deles quando eles estão fora da cidade teve uma estranha experiência. Ele estava cuidando do cachorro por uns dias, e num dos dias, quando ele entrou na casa, encontrou vários pratos sujos na pia, onde não havia nenhum antes. Sabendo que ninguém tinha estado na casa, ou pelo menos não deveria ter, ele ficou assustado e saiu correndo de lá. Quando o Daniel e o Marcelo chegaram no dia seguinte, não tinha nada na pia. Extremamente estranho isso. O Daniel e o Marcelo se mudaram daquela casa alguns anos atrás e estão felizes da vida por não estar encontrando nenhuma atividade paranormal na casa nova. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra assombração, elas pensam em uma criatura sem pés coberta por um lençol que causa problemas na vida de alguém, mas no meu caso a coisa é um pouco diferente. Uma noite eu fui para o banheiro para preparar o meu banho de espuma, como eu faço toda sexta-feira à noite. Enquanto eu colocava o shampoo na banheira para fazer a espuma, eu notei que a torneira estava embaçando, como se tivesse alguém respirando em cima dela. Eu tentei me convencer que era só o calor da água, o que teria me convencido se a torneira não estivesse desembaçando e embaçando de novo. Eu apenas fiquei olhando, decidida a acreditar que era apenas o vapor da água que estava saindo da banheira. Quando ela estava quase cheia, eu coloquei a mão para ver se estava quente. Estava de temperatura perfeita. Eu me virei e fui até a porta. Pendurei o meu roupão e voltei para a banheira. No que eu entrei nela, um frio tomou conta do meu corpo e me fez pular para fora dela. A água estava completamente gelada, como se eu estivesse colocando água na geladeira na banheira. Mas antes que eu pudesse sair da banheira, eu só senti, não vi nada, alguma coisa segurando o meu braço e me puxando de volta para a água. Eu acho que bati a cabeça em algum lugar e fiquei inconsciente, porque eu acordei depois de um tempo ainda na banheira, com a minha cabeça a apenas alguns centímetros acima da água. Eu estava com muito medo de me mexer. Eu só olhava em volta, não via nada. Quando eu olhei para o meu corpo, ele estava coberto de hematomas, arranhões e alguns pequenos cortes. Depois de um tempo, eu juntei coragem para me levantar e sair da banheira. Cada centímetro do meu corpo doía, mas eu saí sem sentir nada de estranho e sem ser atacada de novo. Até hoje eu não faço ideia do que aconteceu, e eu não tenho ideia do que pode ter me atacado tão brutalmente, porque eu não fiquei lá tempo suficiente para descobrir. Eu me mudei algumas semanas depois, mas a lembrança daquela noite está queimada na minha cabeça. Alguns psicólogos e terapeutas disseram que eu imaginei tudo isso, que eu devia estar aliviando alguma experiência traumática de infância. Eu posso não ser médica ou psicóloga, mas eu sei que o que aconteceu lá não tinha nada a ver com alguma experiência traumática de infância. Tinha alguma coisa naquele apartamento que me atacou sem motivo aparente nenhum.
Há alguns anos atrás, em julho de 2002, para ser mais exato, eu levei a minha esposa e a minha filha de 6 meses para a casa da minha mãe no interior de São Paulo, cerca de 90 quilômetros de São Paulo, capital, para que a minha esposa pudesse ajudar a minha mãe a empacotar as coisas pessoais dela, antes que o pessoal da empresa de mudança viesse levar os móveis dela. Ela tinha colocado a casa para vender, para poder comprar um apartamento em São Paulo, para poder ficar mais perto dos netos dela, meu sobrinho e a minha filha, que tem cerca de 1 ano de idade de diferença. Nós passamos o final de semana numa boa, mas na segunda-feira eu tinha que trabalhar. Então me despedi da minha filha, da minha esposa e da minha mãe e peguei a estrada para voltar para São Paulo. Já era noite e eu estava vindo numa boa, a uns 120 km por hora, com a estrada quase completamente vazia. Quando eu cheguei perto de uma ponte, então diminui um pouco a velocidade, já que a via estava um pouco molhada. Havia chuviscado fazia um tempinho, e algum vento lateral poderia atingir o carro e fazer ele deslizar pela estrada. Afinal, eu quero ver a minha filhinha crescer saudável e com o pai do lado. Quando meu carro diminuiu para uns 70 ou 60 km por hora, por acaso eu estava com o farol alto ligado, já que não via ninguém no sentido contrário. E essa parte da estrada não tem iluminação nenhuma, então estava escuro feito um breu. Eu já estava quase na metade da ponte. Um animal, ou o que quer que fosse, pulou do meio do mato para a pista na outra ponta da ponte e começou a atravessar a via. O jeito que ele andava era bem peculiar. Andava com as costas arqueadas e com a cabeça baixada para frente, no meio dos ombros. Era meio cinzento e a pele parecia viscosa e não tinha pelos. Não tinha cauda ou rabo. Eu pisei no freio para dar mais tempo para ele atravessar, já que era bem grande, e se eu batesse nele, poderia causar um acidente grave. Assim que ele atravessou as 2 vias e chegou na barreira que divide as pistas, ele parou e ficou de pé, se apoiando nas patas de trás. Ficou parado assim como um canguru ficaria e olhou em volta. Ele encarou os meus faróis como se estivesse hipnotizado por alguns segundos. As patas da frente eram compridas o bastante para encostarem nos seus joelhos. Os olhos dele refletiam os meus faróis, assim como os olhos de qualquer cachorro ou ato refletiriam. Só que eram reflexos verdes. A essa altura eu já estava uns 30 metros dele, e foi então que eu notei como as costas dele eram. Era como se a coluna fosse exposta. Ele tinha uma corcunda, e enquanto estava de pé, parecia ter uns 1,65 m de altura. Eu estava a uns 20 metros quando ele pulou a barreira para o outro lado e começou a atravessar. Essa hora eu tinha diminuído para uns 25 km por hora, quando um caminhão gigantesco que estava vindo na outra pista viu ele também. Ele buzinou para ver se conseguia espantar a criatura, para fazer ela atravessar a pista mais rápido, e conseguiu. Ele saiu correndo e se enfiou no meio do mato do outro lado. Quando eu cheguei mais perto, já não conseguia mais ver ele, mas eu sei que aquilo não fazia parte da fauna local ou de qualquer outro lugar que eu conheça. Eu falei para todos os meus amigos sobre o que vi, e todos falaram que era um cachorro grande no meio do mato, que fica em pé nas patas de trás e pede comida para carros que passam a 100 km por hora? Bem, esse é um cachorro bem corajoso. Todos os outros que eu vi, assim que veem um carro, enfiam o rabo no meio das pernas e simplesmente fogem.
o que quer que tenha sido, me assustou um pouco quando eu vi, e eu ainda estou tentando descobrir o que era. Até agora, a internet não me esclareceu nada. Se alguém tiver uma ideia do que pode ter sido, mande para nós. Você pode deixar o seu comentário aqui nesse vídeo. Olá! Antes de contar a minha história, eu vou falar um pouquinho sobre mim, certo? Ok. Agora eu tenho 18 anos, mas quando isso aconteceu eu tinha 11. Ou alguma coisa perto disso. Talvez mais velha, mas não importa a idade que eu tinha. Eu me lembro como se tivesse acabado de acontecer. Bem, o que eu vou dizer agora não foi escrito para impressionar ninguém, mas é simplesmente o que realmente aconteceu. Se você acredita ou não, não me importa muito, mas eu sei que alguns de vocês acreditarão. A minha família, minha mãe, meu irmão e minha irmã, mais novos, e eu, estávamos morando com os meus avós já fazia alguns anos. Nós tínhamos saído da nossa antiga casa por causa de uma terrível infestação de ratos que não importava o que tipo de veneno. A minha mãe tentou muita coisa forte. Você colocava, não adiantava. Cada vez tinha mais ratos em casa. A minha mãe, que sempre quis ter uma casa dela para ela poder decorar e arrumar do jeito que ela quisesse, procurou e procurou. Ela nunca achou nada que servisse. Ou estavam muito caras, ou não eram grandes o suficiente para todos nós, ou estavam caindo aos pedaços. Finalmente ela achou o que queria: uma casa com espaço suficiente para todos nós e um preço bem acessível. Ela pagou a entrada na casa e estávamos felizes da vida por ter arranjado uma casa própria. A casa estava realmente impecável, mas por algum motivo só nós queríamos ela. Ninguém mais mostrou interesse. Depois que todos nós mudamos para lá, sendo as crianças curiosas que nós éramos, nós perguntamos por que estava tão barata. Ela simplesmente respondeu com toda a ingenuidade e honestidade do mundo: foi barata porque o antigo dono, que morava aqui, acabou partindo dessa para melhor dentro da casa. Nenhum de nós acreditava em fantasmas, e ninguém sabia o motivo dele ter partido. Então parecia apenas que era sorte nossa. Nós fizemos amizade com as crianças da área e tivemos muitas aventuras de crianças, geralmente indo aonde não deveríamos ir, achando que éramos algum tipo de grande aventureiro. Demorou uns 2 ou 3 anos até que as coisas estranhas começassem a acontecer. Eram coisas pequenas que às vezes até passavam despercebidas, mas bem estranhas. Todos os armários da cozinha abriam sozinho e se fechavam, e faziam isso a tempo inteiro. Não era rápido e violento feito nos filmes de terror, mas faziam isso bem devagar, como se já estivessem velhos demais para ficarem quietos. Então a minha mãe chamou um marceneiro para consertar os armários, mas ele falou que não tinha nada de errado com eles. Então, com o tempo, nós simplesmente passamos a ignorar isso e convivíamos com eles, fazendo isso numa boa, nunca pensando que poderia ter um fantasma lá fazendo isso. Então a porta da frente começou a fazer isso. Nós víamos a maçaneta girar e a porta abria. Nós pensamos que a maçaneta poderia estar quebrada, e ela não fazia isso quando a porta estava trancada. Então acabamos ignorando isso também. Esse fantasma devia estar bem irritado com a nossa ignorância em perceber ele, mas ele continuou tentando. A porta do quarto do meu irmão mais novo fazia a mesma coisa, e ele tinha uns 6 anos, então isso acabou assustando ele. Ele achou que o bicho-papão queria pegar ele. As portas que mais faziam isso era a porta do quarto da minha mãe, a porta do quarto do meu irmão e a porta do banheiro. Mas apesar de tudo isso, nós levávamos uma vida normal, com os nossos armários
e as nossas portas que abriam e fechavam o tempo todo. Então coisas mais assustadoras começaram a acontecer. Eu me lembro de estar dormindo no quarto da minha irmã, na cama debaixo do beliche dela, e acordei com a minha mãe gritando. Eu pulei da cama, acordei a minha irmã e então nós duas fomos pegar o meu irmão e falamos para ele vir junto com a gente. Quando nós três chegamos no quarto da minha mãe, o namorado dela, que vira e mexe passava um tempo com a gente, estava parado na porta, perguntando para ela o que estava acontecendo. A minha mãe estava sentada na cama e gritando: "Tem um homem aqui em casa! Vá pegar ele, Marcos! Ele quer acabar com os meus filhos!" Então ela ficou quieta e olhou para o pé da cama dela com uma expressão estranha na cara. "Aonde você viu ele?" O Marcos, namorado dela, perguntou. "Ele estava no pé da minha cama, estava tentando falar comigo, mas aí eu comecei a gritar e a jogar as coisas nele, mas nada acertava ele, e então ele sumiu." O Marcos olhou para a cara dela e falou que ela estava ficando louca. E eu falei para ela que provavelmente ela estava tendo um pesadelo, o que não era nada demais. E ela concordou comigo, mas na verdade eu acreditei nela, só tinha falado aquilo para acalmar os ânimos. Na manhã seguinte eu perguntei para ela como o homem que ela tinha visto se parecia, e ela não falou e se recusava a falar sobre o assunto, e eu achei que isso era muito estranho, mas na hora eu nem tinha imaginado que poderia ser o antigo dono da casa que ela tinha visto. Alguns dias depois o telefone tocou e eu atendi, mas ninguém falava nada do outro lado. A única coisa que eu ouvia era a respiração de uma pessoa. "Alô?" E continuava só respiração. Quem é? Você quer falar com a minha mãe?" Eu perguntei. A respiração foi ficando mais alta e quem quer que fosse desligou. A minha mãe estava no banho e perguntou quem era e eu falei o que tinha acontecido. Ela falou para os meus irmãos e eu não atendermos o telefone e perguntou para alguns vizinhos se eles tinham visto alguém seguindo os filhos dela. A minha mãe é bem paranoica quando se trata da gente. O telefone continuou tocando por mais algum tempo e finalmente a minha mãe perdeu o controle e começou a gritar e a xingar no telefone, ameaçando chamar a polícia. 2 dias depois se passaram sem o telefone tocar, mas então alguém bateu na porta de casa. A minha mãe perguntou quem era, mas não teve resposta alguma. Então ela abriu a porta. Era um cara com cabelos loiros, começando a ficar brancos e olhos azuis, como uma camisa branca e uma calça marrom. "Onde está o João?" ele perguntou enquanto espiava dentro de casa. "Não mora ninguém aqui com esse nome." "Você está na casa errada." A minha mãe ia fechando a porta, mas ele segurou a porta aberta com a mão. Essa é a casa certa." Ele falou firmemente, mas de um jeito educado. Eu sei disso porque eu estava perto da porta vendo tudo. "Se você não for embora agora, eu vou chamar a polícia." A minha mãe falou. O homem simplesmente empurrou a porta com firmeza, mas educadamente, até ter espaço para ele colocar a cabeça para dentro da casa. E então ele começou a gritar: "João, cadê você, João? Eu sei que você está aí." A minha mãe ficou furiosa com isso. Ela empurrou ele com tudo e ele caiu no chão sentado. Então ela bateu a porta com violência e trancou. João não era o nome do cara que morava aqui antes da gente? Você devia ter falado com ele, que ele já havia partido há muito tempo. Eu falei: o nome do homem era João, e eu não sei como esse cara sabia o nome dele, mas eu acho que ele era um ladrão que queria roubar a gente. Mas você não precisa se preocupar com isso. Ela me fez um carinho e continuou lavando a louça. Eu saí de casa pela porta de trás e devagar fui indo até a porta da cozinha. Mas não tinha ninguém por lá, nem no chão e nem sinal de que passou alguém por lá.
Eu falei para o meu irmão mais novo e um amigo nosso, e nós três ficamos no balanço dele, tentando desvendar esse mistério. Depois disso, as ligações começaram de novo. Então, numa noite, aconteceu o que me fez começar a acreditar em fantasmas. Eu estava dormindo, mas então, do nada, eu acordei. E parado no meio do meu quarto tinha um homem. Ele era alto e estava vestindo um terno, como um advogado. O cabelo dele era completamente preto e era bem curto. E os seus olhos eram bem azuis. Eu podia ver ele claramente, como se ele estivesse no sol, apesar de já ter passado de meia-noite e o meu quarto estar escuro feito uma caverna. E eu ainda não pensava que era um fantasma. O meu primeiro pensamento foi: meu Deus, um ladrão! Eu tentei gritar, mas a minha voz não saía. E tudo que eu podia fazer era ficar sentada lá olhando ele. Ele sorriu para mim, estendeu a mão direita dele e falou. A voz dele parecia de uma pessoa normal. Não precisa ter medo. Eu não vou machucar você. É meio estranho, mas eu fiquei mais calma depois que ele falou isso, apesar da minha voz ainda estar falhando. Eu sou João. Qual o seu nome? Como se ele tivesse o controle da minha voz, eu consegui falar de novo, mas era baixa e calma. Meu nome é Ana. Ele sorriu mais ainda e então desapareceu. Em um momento ele estava lá e no seguinte não estava mais. Ele tinha sumido num piscar de olhos. Na hora eu recuperei a minha força e a minha voz. E então saí da cama e estendi a mão, tateando o ar onde o homem estava. Eu procurei pelo corredor, pela sala, pelos quartos, pela casa inteira, e não tinha mais ninguém por lá. Agora eu tinha 100% de certeza que eu tinha visto um fantasma. E eu tinha certeza que era a mesma coisa que a minha mãe tinha visto do lado da cama dela. Então, no meio da noite, eu fui até o quarto dela e expliquei o que tinha acontecido. Me fala como o homem que você viu se parecia. Eu fiz ela me contar antes que eu dissesse o que tinha visto. E adivinha o quê? Ela descreveu exatamente o homem que eu tinha visto. Eu perguntei se era o João e ela fez que sim com a cabeça. Essa é a minha história. Eu não sei que é nada muito maravilhoso, assustador ou interessante, mas aconteceu de verdade. E por que ele resolveu se mostrar para mim? Eu não faço ideia. Vai ver que era porque todas as crianças, eu era a única que pensava que fantasma era algo inventado pelo meu avô para me assustar. Eu já passei por um outro encontro, mas essa é outra história. Muito obrigado por ouvir o meu relato e tenham uma boa noite. Antes de começar a minha história, eu gostaria de dizer algo. A casa em que eu moro é muito velha e tem 2 andares. Meus pais e minha irmã, Bianca, dormem no primeiro andar. E os quartos deles são bem próximos um dos outros. O meu quarto é no segundo andar, no fim de um corredor. Tinha armários e banheiros nos 2 lados do corredor. O meu quarto era bem pequeno, com uma cama no canto e um gaveteiro do lado da porta, mas não tinha nada que fizesse o meu quarto algo fora do normal. Na parede oposta à minha cama, tinham 3 buracos, de cerca de 1 metro cada, na parede, que eu acho que era para guardar algumas coisas. De noite, os buracos ficavam escuros como o breu e me deixavam completamente assustada. As minhas experiências começaram assim que nos mudamos. Eu tinha 7 ou 8 anos. Nós já estávamos lá há 1 ou 2 semanas e eu já não gostava muito daquela casa. De noite eu ficava tão assustada com os buracos na parede que eu colocava a cabeça debaixo do cobertor e não tirava a noite inteira, para que eu não precisasse olhar para eles.
Eu achava que tinham fantasmas e monstros vivendo nos buracos, apesar de que os meus pais me falavam. Uma manhã, antes de ir para a escola, eu estava deitada na minha cama. Eu ainda tinha meia hora antes do despertador tocar. Eu ainda estava meio sonolenta. Estava com a cabeça e os braços fora das cobertas. Eu estava tão cansada que eu tinha esquecido dos buracos na parede. Eu estava simplesmente deitada quando de repente algo tocou os meus braços. Eu abri os olhos, mas não tinha absolutamente nada por ali. Eu senti de novo. O que quer que fosse, agora estava me arranhando. Estava começando a me machucar. Eu me enfiei debaixo das cobertas até o alarme tocar. Após uns 2 meses no meio da noite, entre 1 e 2 da madrugada, eu estava deitada, acordada, com a cabeça debaixo do cobertor, como de costume, quando eu achei ter ouvido algo. O som baixo de um rosnado. Depois de um tempo, eu ouvi novamente. Alguns minutos depois, deitada lá, simplesmente ouvindo, eu finalmente criei coragem para colocar a cabeça para fora e olhar. Eu coloquei a cabeça para fora aos poucos e gritei. Eu vi uma sombra. Não sabia se era de um homem ou se era de um animal. Parecia que estava dando volta no quarto na minha direção. De novo, eu enfiei a cabeça debaixo do cobertor e fiquei lá debaixo a noite inteira. Nós nos mudamos 1 ano depois, o que para mim foi bom. Já fazem 20 anos e eu sei que nunca vou esquecer o que aconteceu naquela casa. Até pensei ser um lobisomem que estava tentando me pegar. Mas se ele estava tentando me pegar, por que não pegou quando teve a oportunidade? Enfim, eu comentei com a minha mãe sobre a casa, mas ela falou que nunca viu ou sentiu nada fora do normal enquanto a gente morava lá. Eu perguntei por que ela nunca ia me ver quando eu gritava de noite. Então ela me perguntou: mas quando você gritou? Eu não sei como ela podia não me ouvir. Você podia ouvir tudo, de qualquer canto da casa, mesmo em andares diferentes. Obrigado por ter ouvido a minha história. E pode parecer que não foi nada assustador, mas só você estando lá para saber o que eu passei de verdade. Eu nasci e morei em São Paulo a minha vida toda e nunca vi nada de sobrenatural ou algo que eu não pudesse explicar, até um certo dia. Eu moro e trabalho na região do Campo Belo, e como eu trabalho perto de casa, eu vou todo dia para o trabalho a pé, e também volto a pé, e parte do meu caminho é atravessar o viaduto Vereador José Diniz, que passa por cima da avenida Águas Espraiadas. Pode não ser um lugar muito seguro, mas nunca vi nada de sobrenatural por ali. Como eu moro perto do trabalho, é normal para o chefe me pedir para ficar até mais tarde, para terminar alguns serviços. Só que um certo dia a coisa extrapolou. Nesse dia eu tive que ficar até mais tarde para resolver umas coisas que tinha que estar prontas para o dia seguinte, até às 9 horas da manhã. Então acabei ficando lá até 3:30 da madrugada. E lá fui eu para casa no meio da madrugada. Quando eu chego na ponte, olho para um lado, olho para o outro. Tento ver se tem alguém vindo, mas não vejo ninguém. Então lá fui eu atravessar a ponte. Quando eu andei um pedaço da ponte, eu vejo alguém vindo na outra direção. Como ali não é um lugar muito seguro, eu hesitei um pouco, pensando se eu dava a volta e fazia um outro caminho mais comprido, ou se ia em frente. No que eu dei uma parada, a outra pessoa também parou. Então pensei,
Deve ser outro pobre coitado voltando do trabalho. Então fui eu em frente. Quando eu comecei a andar, a outra pessoa também começou a andar. Eu falei comigo mesmo: não se preocupe, é só alguém indo para casa. Só passe reto e nem olhe para ele. Então apertei o passo e fui. No que eu olho para frente, ele estava correndo em minha direção. Isso realmente me assustou, porque um cara correndo na sua direção na rua, no meio da madrugada, não é uma coisa muito agradável. Mas ele parou no meio da ponte e encostou no corrimão. Eu continuei andando normalmente. Conforme eu fui chegando perto, era para começar a ver como o cara era. Mas a única coisa que eu percebi é que o cara parecia estar com uma espécie de capa que cobria o corpo inteiro. E ela não ficava parada. Era como se fosse feita de fumaça. Eu pensei comigo mesmo: é o sono que está te fazendo ver coisas. E é só continuar em frente. Não olhe para o cara. E se ele falar algo, não dê trela e nem pare. No que eu estava chegando perto, uns 20 metros pelo menos, o cara deu um pulo e ficou de pé no corrimão. Mas ele não estava segurando em nada. Não dava para ver os braços ou as mãos dele. Ele estava se equilibrando em cima do corrimão. Eu só conseguia ver aquela coisa que parecia uma capa preta de fumaça em volta dele. Quando ele fez isso, pulou no corrimão sem usar as mãos, eu fiquei completamente sem reação. E a única coisa que eu pensei foi: passa reto e finge que o cara não está nem aí. Mas quando eu ia chegando perto, bateu um cheiro tão ruim, mas tão ruim, que eu fiquei totalmente nauseado. Um cheiro de coisa podre e mofada, meio asfixiante. E o som que aquilo fazia era o som de ossos estralando, como uma respiração chiada. No que eu estava passando por ele, até hoje eu não sei por que raios eu resolvi continuar em frente. Eu só pensava: não olhe para ele, não olhe para ele, não olhe para ele. Mas a curiosidade foi tão grande que eu não resisti e olhei para o rosto dele. No que eu fiz isso, eu pude perceber que ele não era exatamente um ser humano, mas sim um animal muito estranho, extremamente negro, e o capuz escondia boa parte da sua face e do seu corpo. Eu não consegui olhar para o resto, só aqueles olhos negros e penetrantes que davam uma agonia só de olhar. Ele soltou um grunhido estridente, quase que insano. Eu caí para trás, indo parar na via e saindo correndo. No que eu olhei para trás para ver se ele estava me seguindo, ele simplesmente não estava mais lá. Eu estava sozinho na ponte agora. Eu voltei para a calçada e olhei lá embaixo na avenida Águas Espraiadas e não tinha nada. De repente aquele cheiro nauseante começou a aparecer, bem fraco. Eu não esperei o cheiro ficar mais forte para sair correndo. Eu nunca cheguei em casa tão rápido. Não sei nem faço ideia do que era aquilo, mas daquela noite em diante eu sempre faço o caminho mais comprido para ir de casa para o trabalho e também voltar. Espero que você tenha gostado dessa história. Se você gostou, deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo e muito obrigado. E tenha também uma excelente noite.